Deixa eu ver aqui o questionamento da Andressa. Diante desse novo cenário, a opção pelo lucro real estará mais em evidência e para as empresas continuarem atrativas e competitivas. Claro que com o estudo tributário muito bem definido. Perfeito, Andressa. Até publiquei um vídeo falando sobre isso, né? Tanto o Simples Nacional como o lucro presumido estão se tornando menos atrativos. Então, existe uma tendência natural que o lucro real passe a ser mais considerado na hora da escolha de um regime tributário. E aí entra num outro ponto que é dos profissionais estarem realmente preparados para atuarem com o regime do lucro real. Quem tiver interesse em se aprofundar no lucro real, tá, pessoal? Eu recomendo, na nossa empresa, no Instituto de Educação Contábil, nós temos um curso de formação de especialista no lucro real. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem aí no privado, no direct, que a nossa equipe entra em contato com vocês. Continuando. A decisão diz o seguinte: é o relatório decido. A concessão de medida liminar e mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos: a fumaça do bom direito e o perigo in mora, conforme nos termos do artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. No caso concreto, em juízo de consignação sumária, próprio desta fase processual, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese sustentada. O regime do lucro presumido encontra fundamento legal no artigo 44 do CTN como uma das formas admitidas de determinação da base de cálculo do imposto de renda, ao lado do lucro real e do lucro arbitrado. Então, aqui, o juiz ele já começou a argumentar no sentido de que é favorável à tese do contribuinte, confirmando de que na sua análise sumária preliminar, ele entende que o lucro presumido é um regime de tributação que está ali ladeado do lucro real e do lucro arbitrado no CTN. Trata-se de opção conferida ao contribuinte que implica a renúncia à apuração do lucro efetivo e a dedução dos custos e despesas reais, em contrapartida, a adoção de critério objetivo e simplificado de tributação. Ora, quando eu opto pelo lucro presumido, não está acontecendo nenhuma renúncia de receita por parte do fisco. Pelo contrário, eu, enquanto contribuinte, estou renunciando de abater todos os meus custos e despesas na minha contabilidade, em contrapartida, para poder adotar um método que é mais simples de tributação, ou que era mais simples de tributação, né? Até ontem fiz um curso sobre a Lei Complementar 224 com o professor Francélio Cavalcante, e nós estávamos de camisa preta, e eu até brinquei: professor, estamos de luto. E ele disse: sim, de luto pelo lucro presumido, que morreu, né? Aquele lucro presumido simples, mais tranquilo de ser apurado que nós conhecemos, ele não existe mais. A decisão continua. A natureza jurídica dessa sistemática aproxima-se de outras técnicas presuntivas consagradas no ordenamento jurídico, a exemplo da declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física, que igualmente substitui a apuração real por presunção legal, sem que jamais tenha sido qualificada como benefício fiscal ou renúncia de receita. Em ambos os casos, não se verifica a concessão de vantagem tributária garantida, mas apenas a adoção de método alternativo de cálculo, cujo resultado pode revelar-se, inclusive, mais oneroso ao contribuinte, a depender de sua realidade econômica. O David diz o seguinte: quando se trata de empresa e de serviço, o lucro presumido ainda é muito atrativo, tendo em vista que a margem de lucro desse setor é muito alta. Por isso, muito importante a análise da lei e da IN. Perfeito. Sempre a análise da lei e da IN à luz do caso concreto, que foi como ele pontuou, né? Analisando a atividade do contribuinte, quanto é a sua receita, como que ficaria se ele tivesse de fato apurando pelo lucro real. Continuando, pessoal. Nesse contexto, a equiparação do lucro presumido a benefício fiscal para fins de majoração da base de cálculo mostra-se, ao menos em análise preliminar, juridicamente questionável. A elevação linear dos percentuais de presunção, vinculada exclusivamente ao volume de faturamento anual, sem demonstração objetiva de alteração na lucratividade média das atividades alcançadas, pode resultar
na tributação de renda inexistente ou meramente fictícia, em potencial afronta ao conceito constitucional de renda e ao princípio da capacidade contributiva. Também merece relevo em sede liminar a alegação de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, considerando que a alteração legislativa foi introduzida no final do exercício financeiro com efeitos imediatos a partir do exercício seguinte, sem a previsão de período de transição apto a permitir a adequação e a organização do planejamento tributário das empresas optantes pelo lucro presumido. Isso aqui, né, pessoal, é uma verdade absoluta, né? Por mais que o lucro, o imposto de renda, ele só atenda à anterioridade do exercício, a gente tem a frequência, né? Tem o hábito de ver mudanças tributárias acontecendo ali no apagar das luzes do ano, o que prejudicam muito o contribuinte, né? Prejudicam muito o contribuinte, o que acaba violando a proteção da confiança legítima. O contribuinte foi lá, fez um planejamento tributário, fez um planejamento estratégico baseado em uma regra tributária, aí na última semana do ano vem uma legislação, altera isso, e isso traz prejuízo ao contribuinte. O perículo in mora, igualmente, se encontra configurado. O imposto de renda e a contribuição social, no regime do lucro presumido, são apurados e recolhidos de forma periódica, de modo que a imediata incidência dos percentuais majorados impõe à impetrante a obrigação de desembolsar valores potencialmente indevidos, com impacto direto sobre o seu fluxo de caixa. Ademais, o não recolhimento da exação controvertida pode ensejar a lavratura de autos de infração, a imposição de multas e a restrição à obtenção de certidões de regularidade fiscal, circunstâncias aptas a causar prejuízo de difícil reparação. Diante desse cenário, a manutenção da exigibilidade do crédito tributário controvertido antes do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário revela-se desproporcional, sendo suficiente para a concessão de tutela de urgência, a plausibilidade do direito invocado e o risco concreto decorrente da exigência imediata da norma impugnada. Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da majoração dos 10% do percentual de presunção aplicáveis ao imposto de renda e da contribuição social, previsto na Lei Complementar 224, bem como nos atos infralegais que regulamentaram, assegurada à impetrante o direito de apurar e recolher os referidos tributos segundo os percentuais de presunção anteriormente vigentes. Aí já chegando no final da decisão, tá, pessoal? Determino ainda que a autoridade impetrada se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, de lavrar autos de infração, de impor restrições cadastrais ou de obstar a expedição de certidões de regularidade fiscal em razão do não recolhimento da majoração ora suspensa. Notifique-se à autoridade impetrada, dê-se ciência à União. Então, pessoal, aqui nós estamos diante dessa decisão em caráter liminar, proferida no dia 27 de janeiro pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, abordando a questão da majoração dos percentuais de presunção previstos na Lei Complementar 224, regulamentados pelas Instruções Normativas 2306 de 2025 e 2306 de 2026. Um outro ponto também, pessoal, é que eu estou lendo com vocês aqui diretamente uma decisão da Justiça Federal, uma decisão em sede de liminar de mandado de segurança, e que muitas vezes o profissional que atua na área tributária não tem uma boa base de direito tributário. E foi pensando nisso que eu também desenvolvi o curso de Direito Tributário para Contadores. Então, você que é contador, que atua no dia a dia com questões de natureza tributária, que envolvem situações como essa de agora, que nós temos um direito forte para ser defendido ao contribuinte, né, em favor do contribuinte, e que, porventura, você não é advogado, mas você sabe que esse conhecimento vai ser relevante para você na sua prática,
fica o convite que você conheça o curso de Direito Tributário para Contadores, tá? E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.